Vamos resolver essa questão utilizando o método da caixa. Ou você pode encontrar também com o nome chamado box. Ou você pode achar também o nome fatoração. Essa equação do segundo grau, ao meu ver, não vai importar o nome. O que vai importar é vocês saberem responder. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, porque essa equação, se a gente usar a fórmula de Bhaskara, a gente vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque os números são muito grandes, a gente perde muito tempo. O que é que esse método se propõe a fazer? Primeira coisa aqui, esse número é maior do que 1. Esse método funciona para qualquer condição? Funciona. Para A maior que 1, ele demora mais um pouco. Para A igual a 1, é rapidinho. A gente fez isso no vídeo passado, que tem um link aí. Então, A é maior do que 1. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai multiplicar A vezes C, que vai dar menos 45. Até aí tudo bem, né? A gente vai traçar uma reta e vai colocar um número que multiplicado por outro dê 45. Ó. 1 vezes 45, 45. Qual é o método que eu uso? Eu vou aumentando os números pelos múltiplos. Então, 2 não dá. Eu não tenho um número que multiplicado por 2 dê 45, mas eu tenho 3. 3 vezes 15 é 45. 4 não é múltiplo de 45. Logo, não existe número que multiplicado por ele dê 45. Aí eu vou testar agora 5. 5 vezes 9, 45. Eu poderia ir até 9, mas 9 já está aqui, então eu paro. Então o que, é que a gente vai ter que fazer? Os números multiplicados ele tem que dar menos 45. Mas qual sinal eu devo usar aqui? Quem deve ser negativo ou positivo? A resposta é a soma dos dois ou a subtração dos dois tem que dar menos 12. Se você for olhar aqui, se eu somar dá 14, se eu subtrair dá 4. E aqui dá 46, se eu somar, se subtrair dá 44. Então aqui, ó, se eu subtrair, eu tenho 12. Só que eu quero menos 12. Para ser menos 12, o sinal negativo tem que estar no maior. Certo? Porque a gente, numa soma, a gente conserva o sinal do maior. E a multiplicação deles dois dá menos 45. Então aí, nenhuma novidade. Agora, a gente vai fazer o que a gente chama de caixa. É isso aqui, ó. Vê como é difícil desenhar uma caixa. Eu vou repetir esse número aqui, ó, no primeiro quadrante. E esses dois números aqui eu vou colocar na diagonal. Eu posso colocar no lugar que eu quiser nessa diagonal. Então eu vou colocar 3 e vou colocar menos 15. E vou repetir C aqui. C é menos 15. Para a gente saber se está fazendo alguma coisa certa, se a gente errou em algum ponto nessa caixa, antes de prosseguir, vocês multiplicam esse número vezes esse, essa diagonal dá menos 45. Aqui é x, eu vou colocar x e x.
Lembrando que esses dois quadrantes aqui tem que colocar x, porque aqui representa b. Aqui em C não tem x. Então, multiplicando aqui dá menos 45x ao quadrado. E nessa diagonal dá menos 45x ao quadrado. Então, tá tudo ok. Próximo passo. Vamos achar qual é o máximo divisor desses dois números. Menos 5 e menos 15. Aqui é menos... Aqui eu tenho menos 1 vezes 3 vezes 5. E aqui eu tenho menos 1 vezes 5. Certo? Então, 5 é o maior divisor aqui. Só que vai ser menos 5. Por quê? Aqui eu tenho menos 5 vezes 1 e aqui eu tenho menos 5 vezes 3. Certo? E aqui, ó, eu sei que x é comum nos dois. Eu vou colocar x. E o máximo divisor aqui é 3. 3. Que aqui é 3 vezes 3 e aqui é 3. 3 vezes 3 aqui é 3. Então é 3. Agora, descendo aqui, ó. A gente aparentemente acha que não tem divisor, mas o máximo de todo número, o divisor é 1, né? Divisor. É o primeiro divisor dele. Então aqui eu tenho 1. E aqui? 3, né? Aqui é 3 vezes 3x ao quadrado. E aqui é 3 vezes 5 vezes menos 1x. Então aqui o divisor vai ser 3x. Esse fator aqui, ó. E vamos copiar esse fator também. Essa equação aqui, ela é igual a essa. Só que aqui ela está na forma fatorada. E como resolver essa equação? Veja, se eu tenho dois membros multiplicando igual a zero, ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero. Então vamos testar duas hipóteses. Hipótese 1. 3x menos 5 igual a zero. Vou passar esse 5 para lá, vai ficar positivo. Então eu tenho que 3x igual a 5. X igual a 5 sobre 3. Aqui é x'. E x duas linhas? Analogamente, vamos fazer da mesma forma. 3x mais 1 igual a 0. 3x igual a menos 1. X igual a menos 1 meio. 1 terço. X duas linhas. Então, achamos x' e x duas linhas. Facilitamos muito a vida de vocês aí com essa resolução. Uma questão complexa para fazermos utilizando a fórmula de Bhaskara. Mas por esse método de fatoração, torna-se muito fácil. Numa hora de uma prova, quando a gente não tem tempo, a gente pode facilmente fazer por aqui. Aí você diz, tudo bem, a gente fez essa questão para A maior que 1. No canal, existe para A igual a 1. Para A igual a 1, vocês não chegam nem a fazer o box. Para por aqui mesmo. A resolução
dura, no máximo, 40 segundos. Menos 30, se A igual a 1. Se A maior do que 1, a resolução ela passa a durar um tempo um pouco maior, porque tem que fazer o docs. Mas torna-se muito fácil. A aula foi essa, pessoal. Se vocês acreditam que essa resolução dessa questão, com essa técnica que colocamos para vocês, merece um like, a gente agradece. Compartilhe e se quiser comentar alguma coisa que possa engrandecer o canal, a gente pede que vocês comentem embaixo, porque para a gente é muito importante saber o que nossos alunos esperam de nós. Obrigado, pessoal, e tenham bons estudos.